Olá, tudo bem? Meu nome é Alexandre Brogio e nesse vídeo eu vou mostrar como você pode configurar uma campanha de tráfego dentro do Facebook Ads utilizando aqui o gerenciador de anúncios do Facebook. Que as campanhas de tráfego, elas têm ali alguns detalhinhos que muitas pessoas acabam não ensinando ou não passando ou muitas vezes não sabem e são campanhas muito importantes porque o foco dela é trazer tráfego, trazer público frio no site. Porque você sempre tem que ter campanhas de aquisição para público frio, campanhas de envolvimento ali para você poder esquentar esse público e se relacionar com ele e campanhas depois de conversão, que é onde você vai obter ali as suas vendas dentro do seu funil de vendas. E para configurar é bem simples, eu vou mostrar nesse vídeo e vou passar aqui várias dicas ao longo dele, então vamos ao gerenciador. Primeiro passo é a gente clicar aqui em criar e aqui a gente vai ter a opção de escolher o nosso objetivo. Se você tem dúvida em qual objetivo de campanha criar, dá uma olhada no card que eu explico ali com detalhes como você deve escolher qual objetivo utilizar e para que você entenda como é que funciona aqui o funil de objetivos dentro aqui do Facebook Ads. Então vamos lá, a gente vai escolher campanhas de tráfego. Aqui de forma opcional eu já vou colocar aqui a campanha, que eu vou colocar campanha 01 tráfego, mas pode colocar o nome que você quiser. No conjunto eu vou colocar 00 interesse, porque a gente vai testar aqui um interesse. E aqui no anúncio eu vou colocar D01, que é versão 1, criativo 1. Tá? Se você não sabe, uma forma resumida, dentro do Facebook a gente tem campanha, conjunto e anúncio. Na campanha a gente tem configurações do objetivo dessa campanha. No conjunto, o nosso público e no anúncio, o criativo do anúncio, ali, o texto e a copy dele. Então vamos lá, vamos clicar aqui em continuar, ele vai criar aqui pra gente, a gente vai seguir configurando. Aqui tem o nome da campanha, a gente não precisa mexer em nada. Aqui ó, a gente tem uma configuração importante que eu posso mostrar um pouquinho mais à frente, que é a gente utilizar CBO ou ABO, que é o orçamento a nível de campanha ou a nível de conjunto de anúncio. Se você tem uma verba pequena, você vai utilizar o CBO. Se você é um delivery ou o seu negócio precisa que as campanhas rodem num horário específico, você vai utilizar CBO, porque é a única forma de você segmentar o horário aqui dentro das campanhas. Do contrário, você pode utilizar o ABO, que é o quê? É onde você vai colocar manualmente o valor dentro aí de cada conjunto de anúncio. E aí você fala para mim, mas qual que é melhor? Vamos lá, o CBO, de uma forma resumida, o Facebook vai procurar dentro dos seus conjuntos qual o melhor e assim que ele encontrar, ele vai definir a verba, ou melhor, ele vai direcionar toda a verba para aquele conjunto ali. E aí você fala, mas isso não é bom? Mais ou menos. É bom porque ele vai encontrar um público que dá um retorno e vai colocar a verba ali, mas é ruim porque você poderia ter outros conjuntos que gerariam um resultado para você, mas como você está utilizando o CBO, o Facebook encontrou uma oportunidade boa ali e ele vai focar praticamente 100% ali e você vai perder outras oportunidades. Então se você tem uma verba um pouquinho maior e não precisa definir horários para suas campanhas, você pode utilizar o ABO. Só como exemplo, essa otimização aqui da campanha, se você tiver que definir horário, você marca essa opção, tem que marcar orçamento total e aí você vai definir um orçamento que você vai utilizar, clique em mais opções e clica nessa editar e clica aqui, ó, veicular anúncios de acordo com a programação para que ele libere a opção para você configurar os horários. Na maioria dos casos de e-commerce, por exemplo, você nunca vai segmentar horário, diferente das campanhas em Google Ads, onde a gente sim segmenta horários para não aparecer na madrugada, alguns horários específicos a gente não tem um bom retorno. Aqui não, o ideal é você deixar rodando 24 horas que o Facebook vai fazer esse trabalho de otimização, com exceção se você precisar que as suas campanhas rodem em um horário específico. Por exemplo, no caso de um delivery, como eu já disse, ou no caso de campanhas para WhatsApp, que você tem um horário ali específico que você pode fazer esse atendimento. Do contrário, se você quiser, você não precisa utilizar essa opção. Como exemplo, eu vou deixar aqui desativado, tá? E vamos aqui em interesse, e aqui a gente vai definir o nosso interesse. Como exemplo, eu vou utilizar uma academia, mas você pode utilizar qualquer outro. Então eu vou colocar interesse e depois a gente vai definir aqui o nome que a gente vai utilizar para o nosso conjunto. Então vamos descendo. O objetivo vai ser tráfego para o site. O criativo dinâmico eu não vou habilitar agora, mas se sua verba é muito pequena, você pode utilizar o criativo dinâmico, onde em um anúncio só ele vai gerar para você vários criativos, ou melhor, ele vai liberar para você vários criativos que você pode colocar e testar todos eles ali dentro. É uma forma barata de você testar também vários criativos. Descendo, essa parte de oferta a gente não vai marcar. A parte do orçamento aqui, você pode colocar o valor que você quiser, é limitado aqui a $1, lógico, quanto mais verba é melhor, mas como exemplo eu vou colocar aqui R$10 só como exemplo. Esse valor você vai definir por conjunto de anúncio. Então vamos lá, descendo a gente pode programar a data de início, a data de fim que eu não vou colocar, aqui não precisa mexer em nada. Descendo a gente tem as configurações do público que vai receber essa nossa campanha. E aqui tem umas dicas muito importantes.
Uma delas é, vamos pensar o seguinte, a gente está criando uma campanha de tráfego para trazer público frio, para trazer mais pessoas para o nosso site, para que então a gente comece a trabalhar campanhas de desenvolvimento, de remarketing e venha até a conversão. Então aqui a gente não quer públicos que já conhecem a gente. Eu não quero pessoas, por exemplo, que se envolveram ou visitaram o meu site, se envolveram com o Facebook ou com o Instagram, porque o objetivo é sempre público novo, público frio, que não te conhece. Quanto mais gente entrar no seu site, mais probabilidade de conversão você tem, porque as pessoas não têm como comprar um produto, ou melhor, como que você vai oferecer o seu produto ou o seu serviço e as pessoas não conhecem ou nunca ouviram falar de você. Então o foco é trazer sempre gente nova. E para isso, como que a gente vai fazer? Aqui está um grande segredo, que é marcar essa opção de excluir. A gente vai vir aqui, ó, e vai excluir quem já conhece a gente. Então eu vou colocar aqui, ó, só como exemplo, visitantes do site de 180 dias, eu vou remover. Eu vou pegar aqui também, então eu vou colocar 365, que é mais fácil de eu pegar. Todas as pessoas do meu Instagram, todas as pessoas também que tiveram envolvimento com o Facebook. Se você não sabe criar esses públicos aqui, por exemplo, não sabe como criar público, eu vou deixar no card, tem um vídeo onde eu explico passo a passo como você pode criar públicos aqui dentro do Facebook Ads. É bem simples, basicamente, ó, você vem nessa opção aqui, clica em públicos, ele vai abrir essa página aqui. Aqui dentro você pode criar uma infinidade de públicos, eu recomendo que você crie públicos aqui dentro. Você pode vir aqui, clicar em público e aí você pode criar públicos do site, públicos do Instagram, do Facebook. Eu recomendava que você crie aqui vários públicos, públicos de 2, 7, 14, 30, 60, 90, 180, até 365 dias. Agora você pode não usar, mas com o tempo você vai utilizar variações deles para poder otimizar as suas campanhas. Então, dá uma olhada no card que eu tenho um vídeo lá bem detalhado falando somente sobre isso. Vamos voltar aqui. Aqui a gente já excluiu essas pessoas, ou seja, a gente não vai ter pessoas que já se envolveram com a gente. Sempre público novo. Inclusive, quem veio da campanha, por exemplo, de tráfego, entrou no site, ele não recebe mais essas propagandas. Isso é bem interessante para a gente. Então, vamos descer aqui. Aqui você pode definir agora uma localização. Aqui também vai uma outra dica. Se você é um e-commerce grande, tem muita verba e vende para o Brasil inteiro, deixa para o Brasil inteiro. Se você é um e-commerce médio ou pequeno e não tem muita verba, procura focar nos estados ou cidades que você tem fretes ou preços mais atrativos e direciona a campanha somente para essas cidades. Se você é um negócio local, por exemplo, você pode focar só na sua cidade, só numa faixa de CEP, por exemplo, ou melhor, só num CEP ali, ou coloca um pino em cima da sua loja e define um raio de 1, 2 quilômetros ali, 3 ou mais, para trazer os públicos somente daquele local. Com isso você vai economizar muito dinheiro e vai otimizar a verba que você tem. E é bem simples para você fazer. Se for um estado, coloca, por exemplo, São Paulo, ele vai listar somente para São Paulo. Se for uma cidade, você vem aqui e coloca Piracicaba, por exemplo, e ele vai listar somente para uma cidade. Se for um CEP, por exemplo, você pode colocar, por exemplo, aqui ó, só o comecinho dele e ele vai dar somente o local daquele CEP. Você pode, inclusive, colocar um pino em cima, se você quiser, de algum local e definir um raio que vai de 1 a 80 quilômetros em volta daquele local. Eu vou colocar só como exemplo aqui, ó, 2 quilômetros. Lembrando que esse raio aqui é diferente. Opa, vamos colocar aqui. Pronto, vamos colocar aqui certo. Lembrando que esse raio não é que nem, por exemplo, você sai com o carro e você anda ali 1 quilômetro, você anda virando para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, não. É daquele ponto numa linha reta para frente. Então, assim, é uma distância geralmente bem grande, 1, 2, 10, 20 quilômetros ali. Geralmente vai dar muita pessoa ali dentro. Então, aí você otimiza e configura como for melhor para você. Feita essa configuração de local, só como exemplo aqui, eu vou remover essa outra aqui. A gente vai descer, você vai definir a idade, se você quiser. Se você já tem sua persona, já sabe quem é seu público, define aqui, define o gênero aqui embaixo. E aqui no direcionamento, você pode colocar, por exemplo, o interesse que você quer. Então, vou colocar aqui academia. E veja que quando eu clicar aqui, ele vai me dar outras sugestões aqui dentro, tá vendo? Ó? Só que aqui tem um detalhe, a gente vai testar um público, ou melhor, um interesse por conjunto de anúncio, para a gente saber qual interesse traz o melhor retorno para a gente. Por quê? Porque geralmente o criativo, a copy que você coloca ali, ela reage muito com o público, ou seja, um criativo que pode dar muito ruim num público, ele pode dar muito bom no outro. Então, segmentando, a gente vai começar a entender quais públicos ou interesses são melhores e quais criativos dão mais retorno para a gente dentro daquele público ali. A gente vai conseguir otimizar melhor essas campanhas. Então, vamos seguir aqui. Como exemplo, como eu coloquei academia, eu vou vir aqui e vou colocar academia.
Pronto, para ficar mais fácil da gente entender. Vamos descendo aqui embaixo. Essa opção de alcance não marca, porque a gente quer só pessoas exatamente daquele perfil. Uma outra dica é o seguinte: se o seu público for muito grande, você pode limitar o público com algum outro interesse que você acha interessante. Por exemplo, você tem compradores envolvidos, que também pode ser interessante, que ele vai marcar aqui pessoas que clicaram em comprar agora na semana passada. Então pode ser interessante, mas isso vai limitar bastante seu público. Como é uma campanha de tráfego, o foco não é venda, você pode deixar sem essa opção marcada, ou se quiser você pode marcar com essa ou com alguma outra, não tem problema. Eu vou remover, não vou deixar ela aqui. O idioma pode deixar padrão. Posicionamento, geralmente eu desmarco essa aqui, Audience Network, desmarco o Messenger, desmarco aqui a coluna da direita e desmarco as outras opções que ele tem aqui embaixo, em streaming, tá vendo? Eu deixo somente as opções de feed e de stories do Facebook e do Instagram. Mas aí você pode fazer os seus testes, mas geralmente é o que dá ali um resultado melhor. Vamos descendo aqui. E aqui a gente tem um outro erro muito comum, que é a otimização da veiculação da campanha. Muitas pessoas deixam por clique no link, até porque ele sai bem mais barato, mas ele é um clique muito menos qualificado. Se eu estou fazendo uma campanha de tráfego, onde eu quero acesso para o meu site, o que você vai fazer? Vai colocar visualização da página de destino. Lembrando que aqui a gente está fazendo uma campanha de tráfego para um site. Então sempre você vai utilizar isso aqui. O custo vai ser mais caro do que o clique, mas é um público mais qualificado. E o que acontece aqui? Se você deixar, por exemplo, um clique no link, você vai ter muitos cliques e vai ter poucos resultados. Mas você fala, mas Alexandre, então por que o Facebook não deixa ali só a opção visualização de página de destino? Porque você tem outras otimizações e outras questões onde o clique no link pode ser interessante. Um exemplo bem simples é quando você não tem o pixel na página de destino. Então, se você não tem o pixel lá, não tem como contabilizar uma visualização. Então, logo, a única opção que você tem é colocar ali cliques no link. Então vai depender muito da estratégia que você tem, mas em 99% você vai utilizar a visualização da página de destino. E essa dica aqui vale ouro, porque poucas pessoas sabem, assim, ou melhor, acabam explicando para você e ficam muito na dúvida, pô, será que eu clique ou será que é visualização na página de destino? Agora que eu falei para você, fica bem mais claro, mas se você já fez uma campanha antes, essa geralmente é uma parte que o pessoal às vezes trava ali e fica muito na dúvida. Então agora você já sabe. Feito isso, a gente vai para a parte do criativo. Então eu vou clicar aqui e aqui a gente vai ter o nosso criativo, vai ter a nossa página, aqui vai ter o Instagram. Aqui no caso, você vai escolher qual tipo você quer criar, imagem, carrossel ou coleção. Aqui tem um detalhe, a gente vai criar 3 variações desse criativo. Geralmente funciona assim, ó, o Facebook recomenda que você utilize no máximo 6 criativos e tenha no máximo 6 conjuntos de anúncio. Dependendo da verba, recomendável aí que você tenha pelo menos de 3 a 4 criativos aí, já é bem interessante para testar. Então você vai escolher, por exemplo, qual tipo de criativo. Se você escolher imagem, procure trabalhar 3 criativos de imagem. Se for carrossel, 3 carrossel. Se for vídeo, 3 vídeos. Evite colocar, por exemplo, imagem, carrossel e vídeo ali no mesmo. A não ser que o seu objetivo seja testar isso. Se for, tudo bem, mas do contrário, tenta testar criativos iguais para você colocar eles ali em uma condição, um ambiente igual, para que você tenha uma resposta mais precisa. Eu vou colocar como exemplo de imagem, vou descer aqui, não precisa marcar nenhuma opção. Aqui a gente vai adicionar uma mídia, eu vou clicar aqui, então você pode fazer o upload da sua mídia aqui dentro. Como exemplo, eu vou clicar aqui em imagem da empresa. Eu coloquei 3 aqui só de exemplo. O ideal é que seja 3 criativos bem diferentes, para que você possa validar eles. Então eu vou colocar esse um aqui, vou clicar em avançar. Aqui tem um detalhe, você pode fazer criativos diferentes para o feed e para o stories, mas geralmente se você for fazer isso, é mais recomendável que você tenha uma campanha específica para feed e uma campanha específica para stories. Por que eu falo isso? Eu vou mostrar para você no próximo vídeo como a gente pode testar, deixando ali o mais próximo possível para a gente poder validar, e a gente vai utilizar a ID do anúncio, que eu tenho um vídeo aqui que eu explico também como é que faz, eu vou deixar ele aqui no card, tá? E nos testes que eu fiz, quando eu coloquei dentro do mesmo anúncio ali para o feed e uma para o stories, ele deu problema quando eu fui reutilizar a ID desse anúncio. Então eu recomendo que você utilize o mesmo, não vai ficar muito bonito, mas geralmente dá um retorno interessante, mas aí você pode ver, ou você separa eles, mas para separar você vai precisar de uma verba maior, aí você vê como você quiser fazer. Eu vou clicar aqui em continuar e pronto. Aqui, ó, se você quiser, como eu disse, você pode colocar, por exemplo, uma arte para o feed e uma para o stories, mas ele dá problema quando a gente vai reutilizar a ID desse anúncio num outro, que é o que eu vou mostrar no próximo vídeo, quando a gente fizer os testes ali, quando eu mostrar como a gente pode testar os públicos ali de uma forma bem interessante. Então vamos lá. Descendo aqui, você vai colocar aqui um texto principal, eu não vou colocar nenhum para o vídeo não ficar mais longo, né? Você vai colocar aqui um título e aqui você vai colocar uma descrição, certo?
Feito isso, você vai marcar essa opção aqui, o destino ao site. Aqui você vai colocar o endereço do seu site. No caso, eu vou colocar o meu como exemplo aqui. Descendo, você vai pegar, olha, ele deu um erro aqui, vou trocar aqui o site, né? Vou colocar esse outro aqui, pronto, que é o site dessa conta aqui como exemplo. Aqui você pode criar parâmetros, trabalhar com tag themes, não vou entrar aqui para não ficar muito avançado. É interessante, se você tiver conhecimento, utilize elas, mas senão não tem problema. Descendo aqui, você pode colocar uma opção para exibir o link aqui, que você quiser, caso o link seja meio esquisito, que você coloca no site ou você queira mudar ele por algum motivo. Aqui você pode ter uma chamada para ação. No exemplo, eu vou deixar Fale Conosco, mas você vai utilizar exatamente o que você quer. Tipo, Fale Conosco, ver cardápio, cadastre-se, assistir mais. Aí você vê qual é o mais interessante e utiliza para você aqui. Ou deixa mesmo o Saiba Mais. Feito isso, o idioma não precisa marcar. Fica atento se as opções estão marcadas aqui de eventos. Em alguns casos, elas às vezes não ficam e você tem que marcar manualmente. Feito isso, a gente vai fazer o que agora? Mais 2 variações. Mas isso agora é bem rápido e simples. Eu vou clicar aqui, vou duplicar, vou marcar a campanha existente, vou deixar tudo igual e vou clicar aqui em duplicar e ele vai duplicar para mim. Com isso, eu vou ter aqui o meu anúncio 2, tá vendo? Ó? Tá? Posso pôr aqui o Criativo 2 também. Ou melhor, como é o nosso anúncio 1, a gente pode deixar um aqui se quiser, mas o Criativo 2. Feito isso, eu vou vir aqui, eu vou alterar a mídia agora aqui. Vou colocar o anúncio 2. Vou revisar aqui embaixo, ver se está marcado. Está marcado. Vou vir aqui e vou novamente duplicar esse daqui. Vou clicar aqui e vou clicar em duplicar. Lembrando que para mim, você vê que ele está aparecendo um erro aqui, né? É porque nessa conta, como é uma conta de teste que eu uso para fazer videoaulas, então geralmente não tem um método de pagamento adicionado aqui, por isso que está mostrando esse erro. Feito isso, vou voltar aqui em cima, vou modificar esse aqui, vou colocar o Criativo 3 e vou colocar aqui a nossa imagem 3. Tá? Vamos clicar novamente e pronto. Como que ficou agora a nossa estrutura? Aqui, se você quiser, você pode alterar, por exemplo, a copy entre um anúncio e outro, que vai aqui no título, na descrição, se você quiser. Mas é um exemplo, ou você pode testar somente a variação dos criativos. É interessante que você teste, por exemplo, apenas uma variável, como por exemplo só o criativo, porque aí você vai saber o que deu certo e o que deu errado, qual imagem converteu melhor. Feito isso, você, se quiser, você já pode clicar aqui em publicar, mas eu vou voltar aqui para você ver como é que ficou a estrutura que a gente tem aqui só como exemplo, né? Vou desmarcar essas opções. Ó, a gente ficou com uma campanha de tráfego, onde a gente tem um conjunto de anúncios com interesse em academia, e onde a gente tem 3 anúncios rodando aqui dentro para a gente fazer os nossos testes. E qual seria agora o próximo passo? Se você quiser, você pode já publicar essa campanha, deixar ela rodar aí pelo menos por uma semana, ou se você quiser, dá uma olhada no próximo vídeo que eu vou fazer em sequência desse, onde eu vou mostrar como você pode testar outros públicos de interesse ali para poder fazer uma comparação. Então esse vídeo vai ter uma sequência que eu vou fazer logo em seguida desse também, dá uma olhada nele. Ah, e antes que eu esqueça, a questão do ABO e do CBO, eu vou mostrar um exemplo para você aqui. Ó, veja que se eu vim hoje aqui na campanha, ele marca que o orçamento está no conjunto de anúncios, o que indica que a gente está utilizando o ABO, ou seja, quando eu entro aqui no conjunto, veja que eu posso alterar o valor do conjunto, tá vendo? Se eu tivesse 10 conjuntos, eu colocaria o valor manualmente em cada um deles, forçando o Facebook a colocar uma verba exata em cada um. No caso, se eu estivesse utilizando CBO, como exemplo, se eu vim aqui ó, e ativar essa opção, e eu vou voltar aqui, ó, vou fechar, você vai ver que agora o orçamento veio aqui para o nível da campanha, tá vendo? Eu estou na campanha e no conjunto ele já fala para mim que o orçamento está aqui. Então, basicamente, essa é a diferença. Ou o Facebook distribui, ou você força ele a colocar um valor em cada conjunto de anúncio. Lembrando que o CBO, você tem a opção de poder escolher, por exemplo, o orçamento vitalício, ali, o total, que é o que vai liberar para você a opção de segmentar as campanhas por horário. Só como exemplo, eu vou fazer aqui, para o vídeo ficar o mais completinho possível, né? Eu vou colocar o orçamento total. Quando eu entrar aqui no conjunto e a gente descer, ó, deixa eu voltar aqui. Eu tenho que fazer duas coisas. Eu tenho que marcar o orçamento total, tenho que vir aqui, marcar essa opção e veicular anúncio de acordo com a programação. Depois eu venho aqui no conjunto de interesse e ele vai liberar para mim, tá vendo? Eu quero segunda-feira das 6 às 18, tá vendo? Eu quero quarta-feira
Então você pode fazer, mas geralmente a gente não utiliza muito isso aqui, a não ser em casos específicos. De uma forma geral, eu, para testar públicos, utilizo, ou melhor, gosto de utilizar sempre o ABO. Por quê? Porque eu forço o Facebook a colocar verba exatamente nas campanhas que eu quero. Então, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, vou voltar aqui, quando eu venho aqui, eu defino o orçamento aqui, por exemplo, e aí eu forço o Facebook a gastar e eu valido aquele público, se ele é bom para mim, se ele não é e como que aquele criativo reagiu ali. Isso serve de base para a gente poder otimizar. Então, no próximo vídeo eu vou mostrar para você como a gente pode comparar, ou melhor, criar outros interesses ali para fazer a comparação. Eu vou ensinar algumas dicas também dentro desse vídeo para tornar essa validação melhor e eu vou dar algumas dicas de como você pode fazer isso de uma forma correta para que as suas campanhas gerem um desempenho ainda maior. E se você chegou até aqui, eu peço, deixa um like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para sempre receber os vídeos. Se puder, deixa um comentário falando se essa dica te ajudou ou não, que eu vou ficar muito feliz em saber. E se quiser, me segue no Instagram lá, que eu posto sempre stories lá com caixinhas de pergunta para tirar dúvida do pessoal também. E eu posto também alguns conteúdos por lá. Bom, obrigado por ter ficado até aqui e até a próxima!